Meu nome é Vanks, eu sou trabalhador da Casa Espírita Allan Kardec e ao longo das semanas a gente realiza aqui as nossas atividades remotas. Aos domingos, segundas e terças-feiras nós temos as nossas palestras, o nosso programa do Pai, que atende aqueles que estão conosco, não presencialmente, porém a gente sabe do efeito que isso vai causando na nossa casa, no nosso entorno, e é uma grande satisfação rever os amigos aqui no grupo, né? Rever vocês é uma grande alegria. Para que a gente possa começar a nossa tarefa de hoje, que é falar sobre o nosso modelo de guia Jesus, nós iremos fazer uso do nosso livro Fonte Viva, e uma mensagem que se encontra no capítulo de número 17, que fala Cristo em Nós. Esse livro é do Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos da sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a corporação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tasso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra do sorregimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Vamos orar? Senhor Deus, Mestre Jesus, mais uma vez aqui reunidos em Teu nome, Pai, estamos buscando o nosso consolo, o nosso conforto e a nossa fortaleza. Atravessando um momento de transição planetária, onde muitas situações difíceis são apresentadas e a nossa fé e a nossa crença literalmente colocadas em teste. São muitas as percas, são muitas as dores durante esse período pandêmico, onde irmãos estão desencarnando, onde irmãos estão enfermos nos hospitais. O que nos resta é pedir a Ti, Pai amado, que faça conforme a Tua vontade e os Teus desígnios. Seremos resignados, recebendo de Ti aquilo que nos foi colocado como referência para o nosso crescimento moral. Mas enquanto isso ocorre, simultaneamente pedimos a proteção a todos os profissionais da área de saúde, pedimos a proteção a todos aqueles que estão na linha de frente contra esse Covid-19, e nós aqui na condição de espíritos imortais estaremos com as nossas orações pedindo a proteção a todos eles e a nós e aos nossos familiares, nossos entes queridos e até mesmo os nossos desafetos, porque o Senhor nos ensinou a amar a todos incondicionalmente. Que os bons espíritos nos orientem no trabalho de hoje e que eu possa tocar o coração daqueles que aqui estão conosco, porque hoje é um grande desafio, é falar de Ti, Pai amado. Portanto, peço ao Senhor, esteja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Nossa tarefa hoje é uma tarefa, vamos dizer assim, desafiadora, porque falar de Jesus, falar do nosso mestre, falar do nosso modelo e guia, sempre é um grande desafio, ao mesmo tempo, um grande alívio para as nossas almas. Porque ao longo dos séculos a gente teve a oportunidade de ter 3 grandes revelações. A primeira delas através de Moisés, a segunda revelação através de Jesus e a terceira revelação, a Boa Nova, a doutrina espírita. Hoje a gente vai tentar, sob a proteção dos bons espíritos, falar sobre a segunda revelação, falar sobre Jesus, falar sobre a sua mensagem de amorosidade e de acolhimento.
Jesus tem como característica, desde o seu nascimento, uma comunhão direta entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele veio para cá e ofereceu a cada um de nós a grandeza do seu amor, da sua forma de encarar as adversidades, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Foi, portanto, um grande modelo. Foi e é um grande modelo. Desde a manjedoura até o seu Calvário, Jesus sempre traduziu isso de forma muito sublime. Ele sempre trouxe para nós a sua gloriosa espiritualidade. Muitas vezes, nos momentos que nós deixamos de lembrar do nosso maior exemplo de espírito elevado, a gente se depara com situações adversas e não entende por quê. Nós não podemos deixar de estar sempre conectados com o nosso irmão maior. Jesus trouxe um tesouro imensurável, né, através dos seus exemplos, através das suas palavras. Trouxe a luz que iluminou um caminho de trevas à época quando chegou aqui no planeta Terra. E quando a gente segue essa trilha, quando a gente orienta-se por esta luminosidade, a gente norteia a nossa vida em função da Boa Nova. O Evangelho de Jesus, o Evangelho do Cristo, ele é pautado nessa filosofia, de mostrar para nós que a gente precisa se aprimorar moralmente, que a gente precisa nortear a nossa vida, considerando que todos aqueles que estão próximos a nós são os nossos verdadeiros irmãos. A nossa família espiritual ela é muito grande e nós não podemos esquecer que em todas as oportunidades Jesus está presente e nos testa para saber se realmente nós estamos olhando para Ele ou dando as costas para a sua presença. No momento que a gente encontra um pedinte na rua, no momento que alguém bate à nossa porta pedindo um prato de comida, no momento que uma pessoa se demonstra enferma física ou moralmente e que se apresenta para nós, é na verdade a presença de Jesus. Ele se apresenta de várias formas e a gente precisa interpretar estes sinais. Jesus foi e Jesus é a manifestação maior do amor de Deus para conosco. É a personificação da bondade divina. Então, quando Jesus encaminha para nós um espírito superior como Jesus, ele demonstra toda a sua amorosidade e acolhimento. E conforme o Evangelho de Jesus fala, Jesus deixou bem claro aos doutores da lei que ele não veio destruir as leis, ele não veio destruir aquilo que foi ensinado pelos profetas que o antecederam, né? O que Jesus veio foi simplesmente trazer para nós uma mensagem de amor e de paz. Na prática, Jesus veio para nos ensinar a cumprir a lei de Deus. Nos chegou a presença de Jesus, a oportunidade concreta de dar à lei divina o seu verdadeiro sentido. Naquele momento que Jesus se coloca na condição de encarnado, reduzindo a sua condição de espírito evoluído, né, um espírito crístico, e chega aqui na Terra para estar conosco, nos ensinar, ele demonstra realmente a sua grande condição espiritual, né, a sua superioridade. Ele se submeteu a estar entre nós, mas ele veio para nos ensinar e amar. Ele não veio na condição hierárquica de um ente superior. Nunca fez isso, né? Ele nunca fez isso. Jesus combateu na prática alguns abusos que a gente ainda vê hoje, 2000 anos depois, né? Algumas práticas exteriores, algumas falsas interpretações das leis divinas, falsos profetas, colocações inadequadas. Ele fez tudo isso num pacote restrito de situações que ele não concordava e reduziu a sua existência a uma mensagem de amor. Se a gente lembrar da passagem de Jesus aqui, a gente vai entender que ele explica para nós de maneira categórica: ame a Deus, ame ao seu próximo como a si mesmo. Faça isso. Porque no momento que Jesus veio aqui na Terra, ele teve uma marca incontestável. Jesus sempre acolheu os mais necessitados. Jesus acolheu os enfermos, acolheu os loucos, acolheu os pobres, as prostitutas. Ele não fez nenhum tipo de restrição. Muitos, naquela época, não entendiam a sua autoridade. Ele não tinha uma autoridade oriunda de cargos do Estado, não tinha nenhuma condição social elevada, muito pelo contrário. A autoridade de Jesus era a autoridade moral, era aquilo que era indiscutível, a sua autoridade moral era gigantesca, era imensurável. Por isso que ele tinha tanta capacidade de influir aqueles que orbitavam ao redor da sua existência. Jesus veio para cá com a missão divina. Ele veio para cá na condição de governador do orbe terrestre. E como governador do orbe terrestre, ele acompanhou esses trabalhos há bilhões de anos. Nós tivemos a oportunidade semana passada, numa palestra, na terça-feira passada, se eu não me engano, a gente falava sobre evolução, né? E quando se fala em evolução, a gente vai lá na biologia, né? Aproveitar a presença aqui do nosso amigo Flávio,
Seja muito bem-vindo, meu amigo. E mostra lá a origem do planeta Terra, 2 bilhões de anos, onde todas aquelas estruturas iam se apresentando para nós, as moléculas, os compostos orgânicos, a vida surgindo. E a presença de Jesus já estava ali. Jesus não chegou aqui há 2.000 anos. Há 2.000 anos nós temos os relatos na sua condição de espírito encarnado. Mas ele, como governador do orbe terrestre, está aqui conosco há muitos e muitos milhões de anos, né? Jesus veio nos prevenir na sua mensagem de alguns momentos que nós somos invigilantes, né? Que nós esquecemos as nossas orações. Veio nos lembrar que a gente precisa perdoar, veio lembrar que a gente precisa amar de maneira incondicional. Esteve num momento na Terra onde a sociedade não tinha esta visão amorosa, muito pelo contrário. Era o olho por olho, o dente por dente, era a situação da vingança, do ódio, do derramamento de sangue. Por isso deixou bem claro para todos aqueles que o acompanhavam: eu sou uma mensagem de paz, de amor, e nós receberemos uma outra mensagem, a boa nova, mas vocês não estão preparados. E tanto é que demorou alguns séculos para que essa boa nova chegasse até nós. Jesus revelou verdade, Jesus revelou amorosidade, Jesus revelou acolhimento, capacidade de perdoar, traduziu-se na forma mais sublime de empatia, dentro de uma sociedade que não tinha essa característica, né? Sociedade que caminhava em outras trajetórias. E aí ele trouxe a sua própria vida como um espelho e disse: siga-me, né? Siga-me aqueles que realmente acreditam nas leis de Deus. São inúmeras as passagens no Evangelho que nos mostram isso, né? Se Jesus se fez um veículo da mensagem da lei divina, nós, como cristãos que somos ou que dizemos que somos, devemos ter nele a nossa referência. Com Jesus, nós aprendemos que as práticas e ações amorosas são a referência para que a gente possa evoluir. Sem ele, a gente não vai conseguir. Ah, mas eu gostaria de ter um templo, porque eu estou sentindo, por exemplo, a ausência das nossas palestras presenciais lá na Casa Espírita, onde a gente se reunia. Aí vem mais um ensinamento desse grande Espírito Jesus Cristo, né? Que ele sempre disse para nós: olha, para que a gente possa praticar as nossas ações amorosas, comprovar a nossa fé, reforçar a nossa crença, nós não precisamos de templos. Os templos religiosos, as igrejas que devem ser construídas, como Jesus falou para Pedro, são dentro de nós, são as nossas condutas, são os nossos pensamentos, são as nossas ações, as nossas formas de entender a vida. Jesus alargou esse conceito de templo, né? Quando ele traz para nós que a casa do Senhor tem muitas moradas, ele quer dizer isso para nós. E dentre estas moradas está a principal, o nosso coração. O universo ele traduz, então, um grande santuário. E no momento que eu tenho essa concepção, eu paro de imaginar que eu só posso professar a minha fé dentro de quatro paredes. Isso não existe. Eu posso professar a minha fé em qualquer situação. Numa fila de banco, eu posso professar a minha fé. Conduzindo uma moto ou um carro no trânsito, eu posso professar a minha fé. Portanto, a casa do Pai tem muitas moradas. E essas moradas elas não impedem que a gente possa lembrar de Jesus. Porque Jesus não foi aquele mestre com atitudes místicas, mágicas, né? Folclóricas. Não. Ele não se limitou a fazer isso, né? Ele sempre conviveu com pessoas que precisavam da sua presença. A sua presença, a sua condição moral era tão importante que ele recuperou muitos, né? Muitos enfermos, né? A gente tem passagens marcantes do Evangelho que nos traz isso. Portanto, Jesus não foi um profissional religioso. Jesus viveu como carpinteiro e o que causava espanto em todos aqueles que conheceu era a sua moralidade. Já imaginou a gente ter oportunidade? Talvez até tenhamos tido, né? De nos aproximar de Jesus. O Evangelho traz alguns textos e relembra-nos a força moral de Jesus, e aqui algumas passagens eu trouxe, destaquei do Evangelho, dentre elas diz assim: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão conosco aqui suas irmãs? E escandalizavam-se quando viam a capacidade moral de Jesus. Jesus é um grande professor, né? Um grande educador de almas. Jesus enfatizou para nós a necessidade de educarmos os nossos sentimentos. No momento que a gente conseguir eliminar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e deixar aflorar a nossa empatia, a nossa forma fraterna de encarar as coisas,
tudo vai se transformar numa situação mais fácil, né? Porque se a gente analisar com frieza toda a mensagem do Mestre, a gente vai ver que ele se fundamenta principalmente em tentar nos ajudar na nossa reforma íntima, né? Nada de graça, tudo em função do nosso mérito, nada mirabolante, tudo em função das nossas ações. Sem privilégios, né? Então dará a cada um segundo as suas obras. Sem privilégios, a gente vai colher o que nós plantarmos, né? Lei da ação e reação, da causa e efeito, são várias leis divinas que nós conhecemos, que estão inseridas na nossa consciência e que a gente vai lembrando aos pouquinhos, principalmente quando a gente vai agir. Jesus, portanto, trouxe para nós um entendimento humano, um verdadeiro desafio, né? Desafiou aqueles que não acreditavam na possibilidade de perdoar, que acreditavam no Deus vingativo ainda do Antigo Testamento, que acreditavam que não existia a possibilidade de permanecermos como espíritos imortais que somos. Modificou, ele passou todos os limites da lei, né? Quando eu falo ultrapassar os limites da lei, não era que ele era marginal, não estava à margem de qualquer legislação. É porque ele mostrou que a lei divina era muito mais importante do que as leis do homem. Ele deixou de lado o olho por olho, dente por dente, nos ensinou a perdoar e nos ensinou a amar. Preconiza o Evangelho, uma parte que diz assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Olha só como é que era quando Jesus chegou. Olha o que é que ele fez. Ele disse assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e que vos perseguem. A lição do perdão que até então ninguém queria sequer cogitar. Jesus escolheu alguns discípulos, alguns apóstolos, que nada tinha a ver com os doutores da lei da época. Jesus se aproximou de pessoas simples, aproximou-se de pessoas que não tinham condição social elevada, procurou dentro deles um verdadeiro exército, né? Ele não desejou discípulos passivos, ele queria que eles fossem envolvidos, deslumbrados, que tivessem a vontade de multiplicar a sua palavra. E o Evangelho também nos traz isso, né? Quando o Evangelho diz assim para nós: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhes pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhes peixe, vai lhe dar uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, o verdadeiro pai não vai negar um pedido ao seu filho. O que a gente tem que saber é como pedir. Então, Jesus mostra isso. Jesus mostra que através dele a gente pode chegar ao Pai. Ele levou esse entendimento, ele traz para nós essa compreensão. Ele nos traz a fé raciocinada, ele nos traz o campo da fé legítima. Não uma fé que distorce os seus ensinamentos. A fé ensinada por Jesus, ela transcende os limites da emoção, né? A fé ensinada por Jesus, ela nos traz muito mais do que sentimento. Ela nos associa à razão. Por isso que a gente fala muito no Espiritismo, é uma fé raciocinada. Que a gente não entre em parafuso, que a gente não seja fascinado por algumas situações. A fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina começou com Jesus. É o cristianismo redivivo. É fácil a gente observar o quanto é objetivo e racional a fé que Jesus nos trouxe, né? As lições de Jesus, elas sempre tiveram dois direcionamentos. Se a gente analisar todo o Evangelho, todas as situações que Jesus viveu enquanto esteve aqui conosco, materialmente falando, a gente vai ver que nós temos duas vertentes muito fortes: o sentimento e a razão. O sentimento e a razão. O Evangelho diz assim para nós: olhai as aves do céu, que nem semeiam nem regam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então a gente não precisa ficar desesperado. O que não significa dizer que a gente tem que permanecer inertes, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Jesus nos ensinou que a fé não é para você ficar criando fantasias. Que crer é uma atitude de acreditar. E a gente pode acreditar em muita coisa, a gente pode crer em muita coisa. Fé e crença são conceitos distintos. A crença é acreditar e a fé é se entregar. Eu me entrego a ti, Jesus, eu me entrego a ti, ó Pai amado, Deus. É assim que a gente entende como seria a fé. Temos, portanto, sensibilidade de nutrir dentro de nós a verdadeira fé. Uma fé inabalável, uma fé que possa nos deixar encarar de frente qualquer situação em qualquer momento. A verdadeira fé, ela deixa que a razão prevaleça em qualquer momento, em qualquer época. Jesus mostrou isso para nós. Jesus mostrou o poder da oração,
desde que a gente faça uma oração, não necessariamente rabiscada de palavras difíceis, mas que ela tenha na sua essência nossa vontade, a nossa verdade, desprovida de egoísmo, né? Que venha diretamente do coração. Né? Existe uma mensagem no Momento Espírita, um programa maravilhoso que eu aconselho que todos aqui escutem diariamente, que tem uma mensagem chamada Oi, Pai, eu sou o Zé. Ele passava, era um velhinho que passava na igreja e todo dia falava isso. Oi, Jesus, eu sou o Zé. Sempre fazia isso, uma grande oração. Porque não precisa de textos longos, né? A gente pode conversar com Jesus de uma das mais variadas formas, né? Jesus nos mostra, portanto, a importância de termos esse canal aberto. Um canal que a gente tem que abrir não só quando a gente está aflito. A gente não pode conversar com Jesus ou com Deus somente nos momentos das nossas dores. A gente tem que conversar com eles diariamente. Agradecer. Precisamos aprender a agradecer. Agradecer o pão de cada dia, agradecer estarmos vivos, agradecer a família que nós temos, agradecer a cidade que nós vivemos, agradecer essa doutrina que nos esclarece, que fortalece a nossa fé. Temos que agradecer sempre. Jesus mostra-nos que esse relacionamento precisa desta crença, precisa dessa conexão. Tem o Evangelho de João que cita sobre isso, né? Porque João traz bem claramente no seu Evangelho que quando a gente não ama aqueles que estão próximos de nós, a gente não consegue amar a Deus, a gente não consegue amar a Jesus. No Evangelho de João diz assim, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Então a gente precisa ter isso dentro de nós, porque é muito significativo alguns trechos, alguns diálogos de Jesus dentro do Evangelho. Né? Jesus era tão maravilhoso, tão acima de qualquer comentário, que quando ele foi questionado pelo doutor da lei sobre como eu vou atingir a vida eterna, como é que eu vou ganhar a vida eterna, Jesus tinha uma técnica infalível, muito interessante. Ele respondia perguntando, né? As perguntas que eram feitas a Jesus, ele convidava a reflexão, ele não dava a resposta direta, né? Quando perguntaram para Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E aí conclui com a frase que resume muito a sua lição amorosa. E ao teu próximo como a si mesmo. Você precisa manifestar amorosidade com as pessoas, porque senão você não está mostrando amorosidade nem com Jesus, nem com Deus. Jesus, portanto, foi esse nosso grande modelo. Esse modelo que nos permite entender que nós podemos servir a Deus através desse irmão tão maravilhoso. Jesus era tão especial que ele curava, sempre impondo as mãos, né, sobre os doentes, como nós fazemos no centro, na hora do passe. E ele não precisava impor as mãos, mas ele queria deixar um recado. Como ele deixou no Evangelho que ele diz, eu vou ensinar a você a curar o seu irmão. Coloquem as mãos sobre os enfermos e os curarão. Nada mais é do que um passe, né? Nada mais é do que a magia, do que a amorosidade. Quando eu falo magia, não no sentido de mágica, mas no sentido de nos envolver. Jesus deixou bem claro, portanto, que nós recebemos talentos, né? Vamos aqui para a nossa situação, né, dentro da doutrina espírita. Nós temos irmãos médiuns que eles recebem esse talento gratuitamente e gratuitamente eles devem passar adiante. A mensagem de Jesus é muito simples, nós é que complicamos. A mensagem amorosa de Jesus é muito simples, nós somos os complexos, porque se nós formos buscar, as mensagens de Jesus são simples, são profundas nos seus ensinamentos e são descomplicadas. Nós é que conseguimos bagunçar tudo. Jesus mostrou, ao longo da sua passagem aqui na Terra, que para conversarmos com Deus, nós não precisamos de intermediários, não precisamos. Então, quando você está aqui, nessa palestra espírita, você não precisa do palestrante para conectar com Deus. Né? Ele não precisa, nós não precisamos de intermediários, sacerdotes. A gente conversa com Deus, a ligação é direta. A ligação é direta. Ele mostrou para a gente que a gente pode se conectar com o Pai em qualquer lugar, a qualquer momento. E o Evangelho também traz isso para nós. O Evangelho de Jesus é muito claro quando diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. O problema maior que a gente viveu ao longo desses 2 milênios foi que a mensagem de Jesus foi deturpada por alguns. Quando eu digo que ela foi deturpada, foi na sua interpretação, porque a mensagem de Jesus ela é imutável. Muitos deturparam a mensagem de Jesus ao longo dos séculos. Para quê? Para conseguir os seus objetivos através da religiosidade. Muitos sacerdotes, muitos representantes de diversas religiões fizeram da mensagem de Jesus uma maneira de conseguir atingir os seus próprios objetivos.
Jesus jamais convidou ninguém para ir para dentro de templo, jamais cobrou ações que não fossem as ações do bem. Só isso que Jesus trazia para nós. Se nós formos buscar no Evangelho, nós vamos encontrar algumas situações que eu vou relembrar aqui contigo. Tem uma passagem que Jesus fala para a samaritana, que queria orar a Deus dentro do templo de Jerusalém, e Jesus fala assim para ela: mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa os que o adoram, e o adorem em Espírito e em verdade e em qualquer lugar. Então, a mensagem de Cristo tem limites? Não tem. Não tem área delimitada. Ela se vincula a quê? Às nossas práticas. Essas práticas que devem ser marcadas pela forma amorosa que a gente tem que fazer tudo, das coisas simples até as coisas mais complexas. Jesus, portanto, veio trazer para nós a certeza de que Deus é Pai, que Deus é amoroso, infinitamente justo, misericordioso. Aquele Deus que a gente teve noção no Antigo Testamento, traz com Jesus uma modificação na sua interpretação. Jesus falou de sofrimento após a morte. Jesus falou que nós somos espíritos imortais. E também deixou bem claro, não existe sofrimento eterno, né? Aquela frase clássica, vai queimar no fogo do inferno eternamente, isso não existe. Todos nós aqui que somos pais ou que somos mães, jamais deixaríamos o nosso filho eternamente numa sanção ou num calvário. Nós não iríamos fazer isso. Imagina Deus com a sua imensurável misericórdia. Lá no Evangelho está bem claro isso, né? Em verdade te digo de que maneira nenhuma sairás daqui enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, nós vamos aprender, nós vamos responder por o que fizermos, do nosso livre-arbítrio. Deus conhecia e conhece as nossas fragilidades. Jesus, como governador do orbe terrestre, conhecia e conhece as nossas fragilidades. E conhecendo a fragilidade humana, ele sabe o que é que vai acontecer conosco. Por isso, que Jesus, há 2000 anos, já prometeu o Consolador prometido, a Boa Nova, que nós reconhecemos na doutrina espírita. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, como diz o Evangelho, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Por que isso? Porque nós não tínhamos condições de entender naquele momento. Ainda não tínhamos a capacidade de interpretar tudo aquilo. Então, o Espiritismo não é só mais uma religião cristã. O Espiritismo é o próprio cristianismo redivivo. Se nós procurarmos no Livro dos Espíritos, lá na questão número 226, o codificador estabelece quanto ao estado que se encontram nós, como espíritos mortais. Alguns ainda no início da jornada, outros um pouco mais avançados, e aí a gente vai encontrar os espíritos puros, como Jesus, né? Aqueles que já se encontram no seu estágio evolutivo elevadíssimo, não é o nosso caso ainda, mas a nossa tendência é essa, porque é uma lei, a lei do progresso, a gente vai conseguir. Quando os espíritos encarnados aqui na Terra têm um ar de superioridade moral muito maior do que o da média, saiba, meu amigo e minha amiga, que eles estão vindo aqui em missão, né? Eles não são errantes, eles vieram aqui em missão. E essas missões, elas são traduzidas na prática. Estamos passando um momento pandêmico. Estamos atravessando um momento de dificuldade no planeta inteiro nessa transição. A vacina foi desenvolvida num tempo recorde, pode ter certeza. Esses espíritos que conseguiram fazer isso já tinham planejado no mundo espiritual esta atuação, esta busca da nossa recuperação, a atenção aos enfermos, né? Lembrando mais uma vez, devemos, como espíritas que somos, dar ouvido à ciência. A ciência, a filosofia, a religião, a ciência. Qualquer comentário a respeito de uma pandemia deve ser oriundo da ciência. Eu não me arrisco jamais a falar sobre pandemia, sobre Covid-19, porque não é minha praia, assim como aqueles que não são da área de saúde. A gente tem que ouvir a ciência. O Espiritismo já nos ensina isso, né? E esses espíritos que são purificados, que já vêm para cá, eles descem em mundos inferiores, eles fazem um grande sacrifício. Eles já estão em mundos evoluídos, eles vêm para cá para nos ajudar. Eles vêm na condição de guias, eles vêm na condição de nos auxiliar. É uma missão, pode ter certeza disso. Já imaginou? Jesus veio para cá nessa condição, né? Se Jesus é tipo da perfeição moral que a humanidade teve conhecimento, então ele veio para cá para nos ajudar. E a gente tem que aproveitar esses momentos. Jesus acompanha a criação do planeta Terra desde o seu início. Desde o momento que aquelas estruturas gasosas estavam na atmosfera, que os compostos orgânicos foram sendo criados, que a vida surgiu, né, nos oceanos, tudo isso Jesus acompanhava o tempo inteiro. Tem um livro do Emmanuel, chamado A Caminho da Luz, que Emmanuel relata essa trajetória de Jesus acompanhando a nossa evolução. E Emmanuel diz assim, ó,
E quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Então, Jesus traz com ele uma pleiade de espíritos superiores, entendidos em química, em biologia, em geologia. Para quê? Para trazer para nós o planeta Terra na sua essência. A terceira revelação mostra isso. Jesus nos apresenta e diz, chegará para vocês o Consolador prometido, mas aguardem, não é o momento. A gente vai encontrar isso lá no Livro dos Espíritos, na questão número 625. Jesus era um grande educador e nós somos os educandários, né? E esses educandários que ainda precisam crescer muito, né? Nosso nível de evolução ainda é muito rasteiro, se compararmos com o de Jesus. Por isso que a gente tem que lembrar, ele disse para a gente, nós somos o sal da terra, nós somos a luz desse mundo. A gente precisa acreditar. E aí, quando Jesus fala isso, ele também deixa bem claro, eu não posso ficar limitado a cuidar de você, porque eu tenho um rebanho muito grande. Ele tem outras ovelhas, né? E ele precisa conduzir a todas. Nunca vai nos abandonar. Se você pegar o Evangelho de Mateus, diz lá, Jesus fala assim, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, é uma certeza. Nós vamos ter muitas etapas evolutivas ainda. E nós não estaremos sozinhos. Jesus estará conosco o tempo inteiro. São tantas as passagens que a gente encontra no Evangelho. Eu estava preparando essa palestra ontem e hoje, que a gente fica até sem ter noção de quais a gente colocar, de tantas passagens registradas pelos evangelistas que mostram a grandeza do nosso irmão Jesus, né? Dentre elas, certamente, o trecho mais bonito, na minha modesta opinião, é o Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte é um discurso onde Jesus mostra-nos realmente, através da sua sabedoria, coisas que ficaram para sempre. Relatado no Evangelho de Mateus, Jesus vai e dirige as suas palavras aos seus discípulos, só que quando ele se dirige aos seus discípulos, ele estava proferindo um discurso para uma grande multidão, né? Aquelas pessoas que vinham de Cafarnaum, que estavam ali perto do Tiberíades, né? O pessoal que vinha da Judéia, aquelas redondezas ali perto do mar. Então, Jesus traz o Sermão do Monte e traz grandes lições. Tem uma frase do Gandhi, que o Gandhi diz assim, olha, se a literatura humana fosse totalmente extinta, se nós perdêssemos todas as obras da humanidade e se sobrasse somente o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Olha só, e o Gandhi não era da nossa religião, mas ele reconhece que a humanidade perdesse toda a sua literatura, se salvasse o Sermão da Montanha, nem tudo estaria perdido. E por que o Sermão do Monte é tão bonito? Por que ele é tão, vamos dizer assim, merece tanto destaque? É porque lá no Sermão do Monte, Jesus mostrou os contrastes, né, entre o padrão do homem material e do homem espiritual. Mostrou o que a gente precisa fazer, nos deu uma lição, nos deu esperança, nos deu fé. E aí fica o tempo inteiro nos alertando e chamando todos nós de bem-aventurados. Ele começa as frases sempre assim, bem-aventurados fulano, bem-aventurados cicrano. Por que ele faz isso? Qual é a tradução desse bem-aventurado? Bem-aventurado é bem encaminhado, é feliz. Então, quando no Sermão da Montanha Jesus faz esses termos, se a gente analisar como se fosse uma aula de língua portuguesa, ele sempre conecta uma palavra à última frase. A primeira palavra de uma conectada com a frase da outra, sempre trazendo esse contraste do mundo material e do mundo espiritual. A última palavra de uma frase conectada com a primeira da outra. Ele diz assim, por exemplo, bem-aventurados os que sofrem. Aí ele continua, porque se alegrarão. Bem-aventuranças, portanto, é por isso que a gente tem, inclusive no Evangelho, a parte das bem-aventuranças, é porque todas as frases que Jesus colocou em prática dentro do Sermão do Monte começavam sempre assim, né? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, os pobres de espírito. Então, ele sempre começava desta forma. E esses bem-aventurados, ele cita isso no Sermão do Monte, que é muito longo, mas a gente pensou 7 itens, né? Que ele fala assim, bem-aventurados os que sofrem, porque se alegrarão, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, assim, chamadas, por quê? Porque ele sabia que nós precisávamos dessa injeção de ânimo, né? Esses bem-aventurados são 7 grupos importantes e que todos nós nos enquadramos nesses grupos, né? Os pobres de espírito. Quem seriam os pobres de espírito do Sermão do Monte? Aqueles que são carentes de maior espiritualidade. Pobre de espírito é aquele que reconhece
que precisa crescer, que precisa melhorar, que precisa ter uma evolução moral, que deseja esse crescimento, que pede a Deus esse crescimento. Quem são os bem-aventurados que choram? Os bem-aventurados que choram são aqueles que sofrem resignadamente as suas dores, que compreendem que essas dores podem existir, que a gente não tem que transferi-las. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que não agridem, aqueles que não violentam. Temos muitos irmãos precisando ouvir de novo o Sermão do Monte nesse momento. Uma montoeira de irmãos que não são mansos, são intolerantes, são preconceituosos, são violentos, né? Eles precisam muito rever os seus conceitos. Virou modismo ser intolerante, virou modismo usar da violência para resolver os seus problemas. Não vamos entrar nessa frequência, porque se nós fizermos isso, nós estamos indo contrário às leis divinas, à lição que Jesus nos deixou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, mas não a justiça feita com as próprias mãos, né? É aquele que espera a justiça, espera a verdade, espera o bem. Não necessariamente a justiça dos homens, que essa é falível. A justiça divina, não. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem seriam os limpos de coração no Sermão do Monte? Seriam aqueles que não têm malícia, que não têm maldade, que não desejam prejudicar os outros, que favorece a harmonia, que tem empatia, que funciona como um porto seguro para os outros. Bem-aventurados os pacificadores. Quem seriam esses? Aqueles que procuram conciliar todos, né? Que fazem de tudo para evitar o conflito, para evitar a guerra. E por fim, ele fala, bem-aventurados os que são perseguidos e injuriados. São aqueles que desejam a justiça e que desejam que Deus faça a sua parte e certamente o fará. Então, o Sermão do Monte, quando Jesus faz esse sermão que é lindíssimo, e que a gente trouxe algumas partes aqui, ele traz para a gente essa certeza, né, que mais vale ser odiado que odiar. Mais vale ser perdoado, mais vale a gente ser injuriado do que injuriar. Mais vale ser perseguido do que perseguir. Jesus estabeleceu, portanto, para nós uma plataforma. Ó, você quer uma plataforma de redenção? Você quer uma forma de crescimento moral? Segue por aqui. Por que a gente cita tanto a importância de Jesus? Porque antes dele, o homem que estava lá, que talvez nós tivéssemos, né, há 2000 anos lá, não tinha a quem recorrer quando você tinha aquelas suas angústias existenciais. Você não tinha. E pedia a quem? Ajuda a quem? E aí Jesus chega e revela um Deus presente, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, justo, que abençoa, que nos ampara como filhos. Não tem comparação, né? O antes de Jesus e o pós-Jesus, não tem comparação. Jesus dividiu a história. Ele inaugurou uma nova era. A Boa Nova complementou tudo aquilo que ele trouxe para nós. Quando Jesus traz no Sermão do Monte essas analogias, ele vai subvertendo tudo, né? Ele colocou o que estava em cima e embaixo, ele trocou tudo. Jesus literalmente trocou. Então, a partir dali, as pessoas começaram a entender que os grandes líderes não eram o Alexandre o Grande, não era Júlio César, né? O grande líder era Jesus. Os grandes na terra serão pequenos no céu. Os pequenos na terra serão enormes no céu, ou seja, no mundo espiritual. Praticar o amor e não o ódio. Praticar a amorosidade e não a violência. Se eu tenho a paz no meu coração, certamente eu vou exteriorizar isso nas minhas relações. Se eu não tenho, é um desafio que foi proposto por Jesus e que eu sucumbi. Eu preciso trazer dentro de mim a paz, né? Eu preciso ser harmonioso. Tem uma passagem do Evangelho que tem uma pergunta de Jeremias que ele diz assim: se te fastigas correndo com os que vão de pé, como competirás com os que vão a cavalo? Esse é o desafio, né? As nossas mazelas morais, os nossos vícios, as nossas paixões, porque elas falam alto dentro de nós, né? A gente tem que tentar fazer de tudo para quê? Para a gente se redimir, para que nessa existência a gente possa galgar crescimento moral e as próximas existências nossas sejam marcadas por uma situação mais tranquila. Porque hoje, o que é que acontece com um homem que é descrente, que é afastado do que Jesus ensinou? Ele se afoga na carne, ele se entrega às paixões da matéria, ele se afasta da amorosidade de Jesus. E esse vai sofrer muito. Já imaginou a condição de alguém que não acredita que nós somos espíritos imortais? Aquele que acredita que a nossa existência termina com a nossa morte? Deve ser muito triste ele pensar assim: eu tenho poucos anos de vida, acabou tudo, eu vou virar o quê? Eu não vou virar nada. É muito triste. Mas não tem problema, mesmo não acreditando, o Pai, na sua infinita misericórdia, vai acolher esses descrentes, tá? Então, é assim que funciona. Se a gente tem a mensagem de Jesus, uma mensagem de esperança,
É porque à nossa frente apareceu um túnel iluminado. A gente precisa entrar nesse túnel. A gente precisa veredar esse caminho. Sai dos mundos trevosos, sai do egoísmo, se afasta do orgulho, se afasta da maledicência. Procura trilhar esse caminho que Jesus nos apresenta, né? Tem uma analogia muito interessante que diz que a gente pode comparar essa nossa condição de acompanhar o que Jesus nos ensinou com a lavoura. A analogia é muito legal. Eu encontrei, achei muito legal. Mostra que na nossa condição, a lavoura, quando a gente tem dificuldade, a gente só tem dois caminhos. Pegar a enxada e muito trabalho. Eu estou com problema na minha plantação, cheio de erva daninha. Pega a enxada e vai limpar. Mas não é nessa agricultura mecanizada, não. Estou falando da agricultura familiar, aquela que tinha que ir para o solo mesmo, né, com a enxada. Então, se a gente entender, a gente faz as lições de Jesus como o agricultor faz. Né? Como é que a gente vai fazer? O livre-arbítrio seria o quê? Capinar ou não essa lavoura que está cheia de peste. E aí você tem o direito de capinar, pode cruzar os braços, não vou ficar dentro de uma rede, eu não vou mudar essa condição. Na passagem do Apocalipse, no 22:11, diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Livre-arbítrio. Você escolhe. Existem milhões e milhões de mundos felizes, de planetas em condição mais favorável que o nosso. E o nosso planeta hoje, na condição do planeta Terra, como é que nós estamos? Ainda vivenciando muitas dores, muitas percas, muito sofrimento, mas a Terra é assim mesmo. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos devedores. E nós estamos tendo a oportunidade de resgatar algumas falhas nas nossas vidas pretéritas. Então, quando Jesus mostra essa saída, ele está dizendo assim, olha, você tem um paradigma, meu amigo, você pode resolver ou não. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Faça por onde merecer. Nada vai acontecer ao acaso e tudo aquilo é através do seu mérito. Essa é a essência da proposta de Jesus. Fazer com que cada um de nós se torne um espírito de luz. Ele acredita em nós precisamos acreditar em nós mesmos. O Evangelho como a nossa enxada, né? O Evangelho como a nossa enxada e as nossas boas ações, como sendo aquilo que vai conseguir eliminar a erva daninha dessa lavoura chamada existência no mundo material. Por que é que nós ainda lutamos tanto contra as nossas imperfeições morais? Porque nós ainda estamos aprendendo, meus amigos. As paixões, as imperfeições ainda fazem parte da nossa vida. Ainda temos uma inferioridade moral, mas já foi muito pior, tá? Eu vou deixar essa notícia boa aqui para nós. Já foi muito pior. Porque ainda a gente se compraz muito nos prazeres da matéria, mas já foi pior. Nós já evoluímos muito. Em outras épocas, você acha que num domingo à noite nós estaríamos aqui falando de Jesus? Certamente não. Então, nós somos sabedores que a mensagem do Cristo um dia vai prevalecer. Sem dúvida vai prevalecer. E até lá, a gente vai continuar a nossa jornada. A gente precisa deixar de lado esse velho homem vicioso e nos transformar num homem novo, virtuoso. É isso que a gente precisa fazer. Vamos deixar essa situação. Existe uma passagem de um velho sábio que alguns palestrantes sempre gostam de usar essa historinha, que fala sobre um velho sábio que diz que dentro de nós habitam dois cães, né? Um cão pacífico, tranquilo, e o outro cão raivoso. E quando quando esse sábio é perguntado qual deles que coloca em prática que a sua ascensão, quem é que comanda, o sábio diz, olha, o cão que vai prevalecer à vontade é aquele que você alimenta. Então nós temos dois cães, um pacífico, um amoroso e o outro violento, intolerante. Quem é que vai prevalecer? Aquele que nós alimentarmos. Então, quando nós administrarmos essa condição, a gente vai conseguir crescer como espíritos imortais que somos. E com relação a essa situação que a gente está vivendo, você está falando aí, a gente está passando um momento de muita dor. Sem dúvida que nós estamos passando por um momento de muita dor. Acabei de conversar com meu amigo Sebastião, professor da escola, relatou que a esposa dele está com um problema de saúde e que hoje ela agravou o seu quadro. E eu falei para ele, meu irmão, eu vou lembrar da sua esposa durante a nossa palestra e eu sei que certamente os pensamentos amorosos voltados para a sua recuperação irão acontecer. Porque a força da fé e da oração, nós não temos capacidade de compreender até onde ela consegue chegar. E aí a gente precisa aprender a administrar esses momentos de dor. Tem que aceitar resignadamente as nossas percas, porque só assim a gente vai pacificar a nossa alma. Se a gente não tiver essa resignação, a gente vai sofrer muito. E Jesus nos ensinou isso o tempo inteiro. Prática amorosa, misericórdia.
Existem várias passagens, conforme eu tinha dito, eu trouxe algumas aqui, junto ao cego de Jericó. Tem uma passagem no Evangelho, né? Quando Jesus se aproxima do cego de Jericó, ele não vê um homem nas trevas, ele vê um irmão que pode tornar a ver um dia. Quando ele encontra Madalena na condição que ela estava, ele não enxerga uma mulher simplesmente atormentada, vivendo as paixões da matéria. Ele enxerga em Madalena uma irmã sofredora, que certamente poderia ser um ícone do cristianismo como ela se tornou. Quando ele se aproxima de Zaqueu, na passagem que envolve Zaqueu, ele não fica identificando no Zaqueu a sua usura, né? Mas ele vê em Zaqueu a possibilidade de um missionário que poderia ajudar, que poderia levar a sua mensagem adiante. Quando ele encontra Paulo, nossa, o exemplo de Paulo é fantástico, né? Paulo de Tarso, o que ele fez, e ele acreditou em Paulo. Né? Acreditou em Paulo, aquele que perseguiu os cristãos, que se tornou um mártir do cristianismo. E Paulo dizia sempre isso, depois de convertido, né? Que a fé é a substância das coisas desejadas. Essa frase é muito forte, né? A fé é a substância das coisas desejadas. E a palavra do Cristo diz isso, né? A gente pode, através da palavra do Cristo, encontrar um novo caminho para o mundo espiritual, para uma nova terra, uma terra que é a nossa verdadeira, que é o mundo espiritual. Se essa é a palavra do Cristo, e que nós elegemos o Cristo como nossa referência, o nosso mestre, então não vamos duvidar. Vamos colocar em prática, vamos reverenciar aquele que acreditamos como sendo nosso modelo e guia. Nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos a ferramenta que pode modificar a nossa existência. Vamos usar. E por que que Jesus conseguiu, ao longo dos tempos, converter tantos pecadores? Conseguiu converter muitos pecadores porque a sua palavra pregava verdade. Né? Aqueles que ouviam, aqueles que viam os seus exemplos, se modificavam. E se nós acreditamos em Jesus, sabia que nós podemos também modificar aqueles que estão próximos de nós? Não de forma impositiva, proselitista, querendo que as pessoas se tornem espíritas. Não é isso. A gente espera que as pessoas sejam ligadas ao cristianismo redivivo, em qualquer que seja a sua religião. E como é que a gente faz isso? Pelo nosso exemplo de vida, pela nossa conduta. É assim que a gente vai conseguir. Bons exemplos. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom profissional, seja um bom vizinho, um bom irmão. Seja bom naquilo que você faz diariamente. Nas pequenas coisas nós demonstramos grandes manifestações de amorosidade e acolhimento. Nas pequenas coisas é que a gente descobre as pessoas. As máscaras já caíram. As máscaras já caíram. A gente já consegue encontrar todo mundo. Então, eu sei que a Boa Nova é a continuidade do cristianismo redivivo. Sejamos esse instrumento, esse multiplicador. Aqueles que estão hoje aqui, que procuram o que a gente conhece como a água viva que ainda está na fonte, adoram a música do Raul Seixas que ele se refere a ela, nós podemos beber dessa água viva que ainda está na fonte. É isso que a gente tem que fazer. E levar essa mensagem adiante. Né? Trazer, a Casa Espírita, trazer para mim especificamente, a oportunidade de abordar um tema como esse é maravilhoso, porque falar de Jesus é algo que nos deixa numa leveza muito grande, né? A gente se sente literalmente importante. Esse se sentir importante não é a vaidade, é se sentir importante na condição de ser um seguidor de Jesus. Essa é a nossa importância, né? Então, eu vou encerrar aqui, antes da Márcia, que eu pedi a Márcia para fazer uma música para nosso encerramento na forma de oração, eu trouxe uma poesia que eu achei muito bonita e eu trouxe para você. Me permita falar sobre ela. Diz assim, ó: passará o céu e a terra, assim Jesus nos falou. Tudo passa sobre a terra e só Jesus não passou. Sua palavra divina, com sabor de eternidade, sempre nos diz em surdina: conhecereis a verdade. Quando o mundo em áureo banho transitar da treva à luz, haverá um só rebanho para um só pastor, Jesus. Faz a opção e profundo discernimento põe nisto, a cruz de ferro com o mundo ou a de palha com Cristo. Dor, sofrimento, infortúnio, tua vida é vasta cruz, mas há luz no fim do túnel. Experimenta Jesus. Márcia, por favor, faça a nossa oração final na forma de música e logo em seguida o microfone ficará aberto para que vocês possam conversar conosco. Boa noite a todos. A canção é Ele Veio.